o que é MDC e como se calcula? Olá, eu sou a professora Camila Palles e no vídeo de hoje eu vou explicar o que é o MDC e como ele é calculado. MDC é o máximo divisor comum e ele é utilizado para saber qual é o maior valor que divide simultaneamente dois ou mais valores. Vejamos como isso pode ser calculado. Para encontrar o máximo divisor comum, é preciso analisar os divisores de cada número, identificar os divisores que são comuns a todos esses números e, dentre esses divisores que são comuns, identificar qual é o maior divisor comum entre eles. Vamos calcular o MDC entre 15 e 21. Primeiramente, vamos identificar os divisores do número 15, ou seja, por quais valores 15 é divisível. E identificamos que 15 possui 4 divisores, o número 1, o número 3, o número 5 e o próprio 15. Em seguida, vamos analisar os divisores do número 21, ou seja, os valores pelos quais 21 é divisível. E identificamos que 21 é divisível por 1, por 3, por 7 e por ele mesmo. Após ter identificado os divisores de cada um dos números, nós vamos verificar quais divisores são comuns entre si. Ou seja, vamos verificar dentre os divisores de 15 e dentre os divisores de 21, quais que se repetem. E aí verificamos que os divisores 1 e 3 são comuns aos dois valores. Dentre esses divisores, o 3 é o maior, portanto, o MDC, ou seja, o máximo divisor comum entre o 15 e o 21, é o número 3. Uma outra forma de calcular o MDC é fatorando cada número para encontrar os fatores comuns. E o MDC será o resultado da multiplicação entre esses fatores. Vejamos um exemplo. Vamos calcular o MDC entre 15 e 45. Vamos começar fatorando o número 15. 15 é um múltiplo de 3 e 3 é um número primo. Então, 15 dividido por 3 é igual a 5. 5 também é um número primo, portanto, 5 é divisível por ele mesmo, que é igual a 1. Quando obtemos o número 1, acabou o processo de fatoração. Portanto, o número 15 fatorado é o resultado de 3 vezes 5. Agora, vamos fatorar o número 45. 45 também é um múltiplo de 3. 45 dividido por 3 é igual a 15. 15, novamente, é um múltiplo de 3. Então, 15 dividido por 3 é igual a 5. 5 é um número primo e, portanto, divisível por ele mesmo. 5 dividido por 5 é igual a 1. Quando obtemos 1, acabou a fatoração. E aí nós temos que 45 fatorado é o resultado de 3 vezes 3 vezes 5. Agora, vamos analisar os fatores que são comuns às fatorações do 15 e do 45. Temos que 15 é o resultado de 3 vezes 5 e que 45 é o resultado de 3 vezes 3 vezes 5. Verificamos, portanto, que os fatores 3 vezes 5 são comuns às duas fatorações e, portanto, o MDC entre 15 e 45 será o resultado de 3 vezes o 5, ou seja, será 15. Vejamos agora um outro exemplo, e este exemplo eu vou resolver pelos dois métodos. Vamos começar pelo primeiro método, que é o método dos divisores. Vamos calcular o MDC entre 12 e 30. Para começar, vamos identificar os divisores do número 12. 12 é divisível pelos números 1, 2, 3, 4, 6 e o próprio 12. Agora, vamos identificar os divisores do número 30. 30 é divisível por 1, por 2, por 3, por 5, por 6, por 10, por 15 e pelo próprio 30. Agora, vamos identificar os divisores que são comuns tanto ao 12 quanto ao 30. Podemos perceber que os divisores 1, 2, 3 e 6 são comuns. Dentre esses divisores que são comuns, nos interessa apenas o maior deles. E aí nós verificamos que o 6 é o maior divisor comum. Portanto, o máximo divisor comum entre 12 e 30 é o número 6. Agora iremos resolver o MDC entre 12 e 30 pelo método da fatoração. Vamos começar fatorando o número 12. 12 é um número par, portanto, divisível por 2. 12 dividido por 2 é igual a 6. 6 ainda é um número par, portanto, ainda divisível por 2. 6 dividido por 2 é igual a 3. 3 é um número primo e, portanto, divisível por ele mesmo. 3 dividido por 3 é igual a 1. Portanto, a fatoração do número 12 é igual a 2 vezes 2 vezes 3. Agora, vamos fatorar o número 30.
30 é um número par, portanto divisível por 2. 30 dividido por 2 é igual a 15. 15 já não é um número par, portanto não é divisível por 2, mas é um múltiplo de 3. E 3 é um número primo. 15 dividido por 3 é igual a 5. 5 é um número primo e, portanto, divisível por ele mesmo. 5 dividido por 5 é igual a 1, encerrando a fatoração. Portanto, a fatoração do número 30 é o resultado de 2 vezes 3 vezes 5. Se você tem alguma dúvida acerca de fatoração, veja um vídeo do canal sobre fatoração. O link aparecerá em algum lugar desta tela. Voltando ao nosso processo de fatoração, o que nós vamos fazer agora? Vamos identificar os fatores comuns à fatoração do 12 e do 30. Se o 12 é o resultado de 2 vezes 2 vezes 3 e o 30 é o resultado de 2 vezes 3 vezes 5, nós temos que os fatores comuns às duas fatorações é o 2 e o 3. Portanto, o MDC será o resultado da multiplicação do fator 2 pelo fator 3, resultando no valor 6. Podemos entender, então, que o máximo divisor comum entre dois ou mais números é o maior de seus divisores comuns ou o produto dos fatores primos comuns. A notação utilizada para indicar o MDC é a abreviação das letras que iniciam as palavras máximo, divisor e comum, portanto, M, D e C. E nós indicamos entre parênteses os valores que serão calculados o MDC, esses valores sempre separados por vírgulas. Vejamos algumas propriedades relacionadas ao cálculo do MDC. A primeira delas nos diz que se um número é múltiplo de outro, o MDC entre esses valores será igual ao menor desses números. Vejamos como exemplo o MDC entre 4 e 16. Como 16 é múltiplo de 4 e 4 é o menor desses valores, o MDC é igual a 4. Podemos verificar que o valor do MDC é realmente 4, tanto pelo método da fatoração quanto pelo método dos divisores. Farei aqui com vocês pelo método dos divisores. Vamos identificar, então, os divisores do número 4. 4 é divisível pelo número 1, pelo número 2 e pelo próprio 4. Agora, vamos identificar os divisores do número 16. Ele é divisível por 1, por 2, por 4, por 8 e pelo próprio 16. Agora, nós vamos identificar dentre esses divisores quais são comuns. O número 1 é comum tanto ao 4 quanto ao 16, o número 2 também é comum e o número 4 também é comum. Dentre esses três valores que são comuns aos divisores de 4 e do 16, nós temos que o número 4 é o maior desses divisores. Portanto, o máximo divisor comum entre 4 e entre 16 é o 4, batendo com o resultado da propriedade. Vejamos mais um exemplo dessa propriedade. Agora, vamos calcular o MDC entre os valores 12 e 36. Como 36 é múltiplo de 12 e 12 é o menor dentre esses valores, o MDC é igual a 12. Podemos novamente verificar este resultado pelo método da fatoração ou pelo método dos divisores. Irei resolver aqui utilizando o método da fatoração. Primeiro, vamos fatorar o valor 12. 12 é um número par, portanto, divisível por 2. 12 dividido por 2 é igual a 6. 6 é um valor par, portanto, divisível por 2. 6 dividido por 2 é igual a 3. 3 é divisível por 3, que é igual a 1. Portanto, a fatoração do número 12 fica igual a 2 vezes 2 vezes 3. Agora, vamos fatorar o valor 36. 36 é um número par, portanto, também divisível por 2. 36 dividido por 2 é igual a 18. 18 também é par, portanto, divisível por 2. 18 dividido por 2 é 9. 9 é um múltiplo de 3, portanto, divisível por 3. 9 dividido por 3 é 3, e 3 é divisível por ele mesmo. 3 dividido por 3 é igual a 1. Portanto, a fatoração do número 36 é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Agora, nós vamos identificar os fatores que são comuns às duas fatorações. Nós temos que na fatoração do 12, que é 2 vezes 2 vezes 3, e na fatoração do 36, que é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, nós temos o 2 duas vezes aparecendo em ambas as fatorações e o 3 aparecendo uma única vez em ambas as fatorações.
Então, esses são os fatores que são comuns às duas fatorações. Portanto, o MDC entre 12 e entre 36 vai ser o resultado da multiplicação desses fatores comuns, ou seja, o resultado da multiplicação de 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 é igual a 12. Portanto, o MDC é 12, batendo com o resultado indicado pela propriedade. Vejamos esta outra propriedade que diz que o MDC entre um número diferente de 0 e 0 será sempre igual ao número diferente de 0, como, por exemplo, o caso do MDC entre 5 e 0, que é igual a 5. Isso acontece porque 0 é divisível por qualquer outro valor diferente de 0. Por exemplo, 0 é divisível por 2, 0 é divisível por 3, 0 é divisível por 5. Mas não é possível pegar qualquer valor diferente de 0 e dividir por 0. Portanto, o MDC que envolve um valor diferente de 0 e um valor igual a 0 terá como resultado o número diferente de 0. Esta outra propriedade diz que o MDC entre números primos será sempre igual a 1, pois os números primos são números que possuem apenas dois divisores, o número 1 e ele mesmo. Vejamos o caso do MDC entre os números 5 e 7. Os divisores do número 5 são o número 1 e o próprio 5. Já os divisores do número 7 são o número 1 e o próprio 7. Como após identificar os divisores de cada um dos valores, nós vamos verificar quais são os divisores comuns, nós temos aqui que o único divisor comum ao 5 e ao 7 é o número 1. Portanto, o MDC entre 5 e 7 é o número 1, batendo com o resultado da propriedade. Neste outro exemplo, nós temos o MDC entre os números 2 e 13. 2 e 13 são dois números primos. Os divisores do número 2 são o número 1 e o próprio 2. Já os divisores do número 13 são o número 1 e o próprio 13. Os divisores que são comuns tanto ao 2 quanto ao 13 é o número 1. Portanto, o MDC entre 2 e 13 é o número 1, batendo com o resultado da propriedade. Vamos agora resolver alguns exemplos para poder sintetizar tudo o que foi explicado na aula de hoje. Vamos calcular o MDC entre o número 40 e 75. Para calcular o MDC entre 40 e 75, eu vou utilizar o método da fatoração. Então, vamos começar fatorando o número 40. 40 é um número par, portanto, divisível por 2. 40 dividido por 2 é igual a 20. 20 também é um número par, divisível por 2. 20 dividido por 2 é igual a 10. 10 também é um número par, portanto, divisível por 2. 10 dividido por 2 é igual a 5. 5 é um número primo e é divisível por ele mesmo. Então, 5 dividido por 5 é igual a 1. Portanto, a fatoração do 40 é o resultado de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Agora, vamos fatorar o número 75. 75 não é um número par, mas a soma de seus algarismos é igual a 12, que é um múltiplo de 3. Portanto, 75 é divisível por 3. 75 dividido por 3 é igual a 25. 25 não é múltiplo de 3, mas é múltiplo de 5. 25 dividido por 5 é igual a 5, e 5 é divisível por ele mesmo. 5 dividido por 5 é igual a 1. Portanto, a fatoração de 75 é o resultado de 3 vezes 5 vezes 5. Agora, nós vamos identificar os fatores que são comuns às duas fatorações. E nós verificamos que apenas o 5 aparece nas duas fatorações uma única vez. Portanto, o MDC entre 40 e 75 é igual a 5. Neste segundo exemplo, vamos calcular o MDC entre 8, 12 e 20. E este exemplo eu vou calcular pelo método dos divisores. Para isso, vamos começar encontrando os divisores do número 8. 8 é divisível por 1, é divisível por 2, por 4 e por ele mesmo. Agora, vamos encontrar os divisores do número 12. Ele é divisível por 1, por 2, por 3, por 4, por 6 e por ele mesmo. Por fim, vamos encontrar os divisores do número 20. Ele é divisível por 1, por 2,
por 4, por 5, por 10 e por ele mesmo. Encontrados os divisores de cada um dos números, nós vamos identificar quais divisores são comuns. Temos que o número 1 é um divisor comum, o 2 também é um divisor comum e o 4 também é um divisor comum. Dentre os divisores que são comuns, o 4 é o maior deles. Portanto, o máximo divisor comum entre 8, entre 12 e entre 20 é o número 4. Espero que com esta aula você tenha compreendido o conceito de máximo divisor comum e como fazer o seu cálculo. Te vejo no próximo vídeo.